maneira perfeita, ok? Agora vamos à nossa aula. E aí, pessoal, nessa unidade nós vamos estudar as ciências, né, naturais. E eu tenho até que editar aqui, ó, depois vocês vão receber essa unidade já editada, tá? Porque não é a unidade 2, é a unidade 3. Então, queridos, é a unidade 2 mesmo, tá? É porque vocês têm a unidade 1 e 1.1 ao invés de ser a 2, né? Então, seria a 3 se nós não tivéssemos, se eu não tivesse quebrado a unidade 1 em duas partes, tá? Então, na unidade 2, nós vamos estudar vida e evolução. E essa unidade que nós vamos estudar, vocês vão se lembrar muito do diagnóstico que eu fiz em sala de aula. Quando eu solicitei que vocês dissessem para mim o que é ser vivo, né, e escrevesse, né, o que vocês pensam sobre ser vivo, era pensando nessa unidade que nós iríamos estudar, né, porque quando você fala para uma criança o que é ser vivo, ela logo fala de animal, às vezes planta, mas é difícil uma criança falar de uma mosca, de um fungo, né, de árvores de uma forma geral, ou ela vai falar de seres humanos, que também são seres vivos, né? Mas nessa imagem a gente tem aqui representantes de seres vivos, né? As aves, os mamíferos, como o elefante, os seres humanos, animais vertebrados, né? Os peixes, que também são animais vertebrados, animais invertebrados, como a mosca, o fungo, que não é animal e também não é planta, né? As flores. Isso é que a gente precisa reconhecer nessa unidade, tá? Então, aquela atividade que vocês estudaram, atividade em sala que vocês fizeram, diagnóstico, era para saber o que vocês se lembram sobre seres vivos, né? E o correto mesmo de se dizer é que ser vivo são todos aqueles que possuem célula, pelo menos uma célula, como seres unicelulares, como é o caso das bactérias e cianobactérias, né? Então vamos lá para nosso estudo de hoje. Acredito eu que eu já consegui editar aqui e baixar o Prezi. Só um instante. Aqui nessa imagem, queridos, é possível vocês perceberem aqui uma infinidade de seres vivos, né? Muitos deles nós não temos no Brasil, como o leão, a zebra, a girafa. Mas a Mata Atlântica é comum aqui do nosso país, né? E aqui a gente pode ver desde árvores grandes, desde microscópicas, como os musgos, né? Como o limo, por exemplo. E aí, nessa unidade, vida e evolução, nós vamos entender um pouco, né, do corpo humano, da diversidade existente no planeta, dos seres vivos, das plantas, das características dos animais, cadeia alimentar, né, micro-organismo, nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração entre o sistema digestório, respiratório e circulatório, né? Então, assim, essas são as habilidades que eu copiei e colei, né, da BNCC, que eu não vou ler, porque são várias, no decorrer dos estudos vocês vão reconhecendo, né? Então, como eu havia mostrado para vocês e já dito, ser vivo é aquele que é dotado de célula, tá? Então, quando a gente vai falar de ser vivo na educação infantil, basta que a criança perceba que a planta e o animal é diferente de uma pedra, tá? Você pode fazer uma experiência de colocar umas folhas dentro da sacolinha e fechar. Vai acontecer condensação, né? Porque a planta libera vapor de água pela folha e a criança vai perceber que aquela água não estava ali, então você pode dizer que é água vinda da respiração da planta. Você também pode fazer isso com alguns animaizinhos, alguns besouros, né, para mostrar. Então a criança na educação infantil, ela não vai compreender o que é célula, ela não vai conseguir entender, tá?
Mas nada impeça que você comece a falar para ela que existem seres microscópicos que os nossos olhos não vê, que é preciso ter um aparelho chamado microscópio, tá? Para que ela veja os seres vivos, né? As células. E caso vocês, né, não tenham recursos na escola, é válido pegar papel cartão e representar o desenho desses micróbios, dessas bactérias, né? O meu filho, o ano passado na escola, o ano retrasado na escola dele, fizeram esse trabalho da importância de lavar as mãos, né? E aí fizeram as bactérias no formato delas, no papel cartão, com cara feia, cara de bravo, e as crianças elas tinham que destruir aquilo ali. Então, aqueles papéis foram colocados na água e sabão e desmanchou, e eles puderam perceber que água, sabão e álcool destruía aquelas bactérias que poderiam causar doença, né? Então, de uma forma lúdica, foi trabalhado com elas a existência desses seres. Quando elas vão pegando uma certa idade, o próprio material didático vai falar de célula, tá? Eu tenho ciência e plena certeza que célula está no 5º ano, tá? E aí sim, você trabalha o conteúdo de célula, falando que todo ser vivo é feito de célula, tá? Porém, você não entra em detalhes nas organelas, até porque isso ela vai ver lá no 6º ano, no 8º ano, a função das organelas. Mas ela precisa entender. Aqui é assim, quando não é o caminhão do ovo, é o do gás e por aí vai, né? Então vamos lá, vida que segue. Eu fui buscar a revista super interessante desse mês, que ela fala sobre vírus e inclusive o coronavírus, né? E é uma revista que depois eu vou estar entrando em contato com vocês, fazendo uma videoaula para falar sobre o vírus, né? O vírus ele não é um ser vivo, porque ele não tem célula, ele tem partes de moléculas que constituem uma célula, mas ele não tem uma célula propriamente dita. Então, o vírus, ele não é um ser vivo, tá? Nós temos como seres vivos aqueles que possuem uma ou mais células, tá? Então, a gente trabalha com eles, né? Que o ser vivo podem ser unicelular ou pluricelular, ou também o termo multicelular. E aqui, né, nós temos uma célula eucarionte animal. Por que eucarionte animal? Eucarionte porque ela possui um envoltório na região central que protege o DNA, tá? Que é essa região chamada de núcleo. O núcleo é uma bolsa, uma espécie de membrana que envolve o DNA, o material genético da célula, tá? Acredita-se que, segundo os evolucionistas, né, os biólogos evolucionistas, que esta célula era primitiva, existia nos primórdios da Terra, até que em um determinado momento ela fez simbiose com outro ser vivo. Um outro ser vivo entrou dentro dela, né, que é a mitocôndria. Acredita-se que no passado ela foi uma bactéria que se alojou dentro dessa célula e que passaram uma a auxiliar a outra, e com o passar do tempo, essa célula foi evoluindo e originou essa célula eucarionte, né? Existe essa teoria, digamos assim. Então, as células, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Essa é a eucarionte animal, dita mais complexa, porque ela possui mais organelas. Eu sempre comparo a célula a uma fábrica. Eu falo para os meus alunos que eles precisam de pensar de que a célula é uma fábrica, aonde o núcleo é o chefe, né, onde que comanda tudo, que ordena o que tem que ser feito dentro da célula, açúcar, proteína,
guardar substância, destruir substância, organela velha, destruir, produzir organela nova. E existem organelas que produzem açúcar, que guarda substâncias, que joga fora substâncias velhas, que destrói substâncias velhas, que atacam vírus e bactérias que tentam entrar na célula, tá? Então, aqui nós temos, né, a célula carionte animal, novamente, é uma célula mais complexa, como eu havia dito. Então, ela tem várias organelas. A mitocôndria é uma das principais, porque vai produzir energia. O complexo Golgi vai produzir bolsas, vai guardar substâncias, assim como o retículo endoplasmático. Os ribossomos, que são esses pontinhos, podem estar livres e podem estar presos no retículo endoplasmático. Vai produzir proteína. Lembrando que depois de água, o que nós mais temos no nosso corpo é proteína. E aí nós temos também os lisossomos, que são organelas que vão fazer a destruição de substâncias estranhas, vírus, bactérias, fungos, qualquer substância que queira invadir a célula. Essa é animal, é a nossa célula, que está presente em todos os animais, tanto vertebrado quanto invertebrado, tá? Existe uma outra, que é a mais simples de todas, que ela é chamada de célula procarionte. Essa célula, pessoal, é a célula da bactéria, da cianobactéria, é a célula que não tem muitas organelas, tá? Ela pode ter uma cápsula, né? E que a gente chama de encapsulada, bactéria encapsulada. Abaixo dessa cápsula, que geralmente é de celulose, tá? Por isso que está escrito parede celular, você tem uma película bem fininha chamada membrana plasmática. Dentro da membrana plasmática está um líquido gelatinoso, geralmente claro, incolor. Aqui, essas cores que estão aqui, elas são fictícias, tá? As células são transparentes, elas são coloridas artificialmente para que a gente possa identificar as partes constituintes. Então, esse líquido incolor, transparente, né, gelatinoso, que parece uma clara de ovo, é o citoplasma, onde estão mergulhados, né, algumas organelas. Como essa é a mais simples, ela só tem ribossomos, que produz para ela proteína, tá? E o DNA da bactéria é um DNA circular que está solto no citoplasma sem nenhuma proteção, sem nenhuma película protegendo, tá? Que parece aí, olha, uma sopa, né, de macarrão. Justamente isso, o DNA está solto. É por isso também que é muito fácil matar uma bactéria. Primeiro, porque ela só tem uma célula. Segundo, que se eu usar sabão, né, detergente, álcool, qualquer produto de limpeza, eu vou destruir essa parede celular, que geralmente é feita de celulose, mas existem algumas outras substâncias. E a partir do momento que eu destruir a parede celular, eu já vou criar uma pressão grande, que já vai destruir a membrana plasmática, que está aqui embaixo, seria essa parte mais azulzinha. E aí todo esse líquido que está aqui dentro vai vazar, extravasar, e ela vai deixar de existir. Algumas bactérias podem possuir um aparelho, né, para locomoção, como flagelo, ou até mesmo cilos, ou pilos, está escrito aqui, mas geralmente são cílios, que a gente pronuncia na língua portuguesa. Outras não têm nenhuma dessas estruturas, elas são inertes, ou seja, ficam paradas, né? E aqui as das plantas, que são as células eucariontes também, porém vegetal. O nome já diz, ela está presente em todos os vegetais e ela tem características que são peculiar, né, de vegetal. Ela também tem parede celular, todavia a parede celular dos vegetais costuma ser mais grossinha, né, mais quadrada, cheia de quininha, ó, uma forma geométrica, tá vendo? Essa parede celular, ela serve para dar proteção a essa célula, né? É por isso que a planta perde pouca água, ela tem essa parede celular que evita a perca de água, que dá uma proteção, como se fosse um envoltório, uma capa protetora da célula vegetal. Abaixo nós temos a membrana plasmática, que aqui quase não dá para ver, né? Aqui, ó, nessa parte branca, que seria a membrana plasmática,
Dentro dela eu vou ter o mesmo líquido transparente, gelatinoso, que é o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas que vão trabalhar para a célula. Lembrando que algumas organelas são iguais às da célula eucarionte animal, como por exemplo o complexo de Golgi, a mitocôndria, o lisossomo, né, os ribossomos e também alguns, aqui ó, o centrosoma, ou também chamado, né, de lisossoma. E algo diferente. O que tem de igual também? O núcleo, o DNA, né? A célula vegetal, ela também tem DNA protegido por uma bolsa chamada carioteca. Esse envoltório vai dar proteção para ela, protegendo o DNA, que é a parte mais importante da célula. E o que ela tem de diferente, professora? Ela tem de diferente essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura é o que a gente chama, né, denomina de cloroplasto. O cloroplasto é uma bolsa, como se fossem moedinhas empilhadas, tá vendo? Essas moedinhas são chamadas de grana, porque geralmente lembra, né, dinheiro mesmo. E essas moedinhas, elas vão fazer o pigmento verde chamado clorofila. Esse pigmento verde é o responsável por atrair a luz, qualquer luz, não é só a do sol, mas principalmente a luz do sol, para que a planta faça fotossíntese. Uma outra estrutura muito típica de a célula vegetal é o vacúolo. Esse vacúolo ele serve para armazenar água e sais minerais para a planta. Então, são estruturas que nós não possuímos na célula eucarionte animal. Embora existem algumas células eucarionte animal que pode ter vacúolo, como por exemplo o óvulo, é muito difícil uma célula eucarionte animal ter vacúolo. Por exemplo, o espermatozoide, a parte que guarda enzimas para furar o óvulo, a crossoma, ele é uma espécie de vacúolo. Mas são vacúolos que sofreram uma especialização, não são tão simples quanto o vacúolo da célula eucarionte vegetal, que apenas armazena água e nutrientes, tá certo? Então, vamos seguir. Pois bem, esses três tipos de célula vão formar os seres vivos que nós temos na face da Terra. Lembrando que eu já disse, eles podem ser unicelular ou pluricelular. Eu vou precisar de um aparelho, né, um microscópio ou uma lupa eletrônica para visualizar esses unicelulares, como as bactérias. Olha aqui, o que eu falei anteriormente, né? As professoras da educação infantil recortaram o papel cartão no formato dessas bactérias e trabalhou com as crianças, né? Que esses seres vivos existem e trabalhou de uma forma lúdica em relação ao microscópio, colocou todos esses papéis dentro de uma caixa, fechou, fez um furinho para que eles pudessem imaginar que eles estavam olhando no microscópio. Depois tirou de lá e fez aquela prática para que eles pudessem lavar e dissolver, né, destruir essas bactérias causadoras de doença. As leveduras, né, como o fungo que dá origem ao pão, né, ele também é unicelular. Cada bolinha daquela é um fungo. Os protozoários, que são do reino protista, eles são unicelulares, geralmente existentes em água suja, em lama, água parada. As algas unicelulares, né, também, né, são representantes dos seres unicelulares. Algas unicelulares eu encontro em poças de água, em lama, em lagoas eutrofizadas, né, com a grande quantidade de cor verde. Aquilo ali são algas que dão aquela cor verde. E os seres pluricelulares são aqueles que são dotados de muitas células, como os fungos, que formam os cogumelos, as algas, né, as plantas, os animais vertebrados e os invertebrados, como insetos, moluscos, entre outros. Se fôssemos para nós pensarmos
Em quais animais ou quais seres vivos mais existem na face da Terra, certamente você diria o quê? Que são plantas? Que são insetos? São muito numerosos. Mas com certeza, os seres vivos que mais existem na face da Terra são as bactérias, tá? E os vírus. Lembrando que vírus não são ser vivo e eu vou explicar por quê. Mas as bactérias, elas são muitas. Elas superam o número de seres vivos existentes no nosso planeta, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Qualquer dúvida, deixe em comentários, tá? Agora vamos falar dos ecossistemas. O que é um ecossistema? Ecossistema, pessoal, é qualquer local onde eu consigo reunir seres vivos e não vivos se relacionando entre si. Então, eu posso ter um grande ecossistema, como uma mata, uma floresta, uma praia, um deserto. Eu também posso ter um pequeno ecossistema, como um simples aquário, por exemplo. Então, eu tenho um ecossistema, né? Aquele em que eu reúno seres vivos e não vivos. E ali existe uma dependência entre eles, uma relação entre eles, que pode ser harmônica e desarmônica. Dentre os elementos vivos, a ciência, a biologia chama de elementos bióticos, que são os seres vivos, né? Quais são esses seres bióticos? São os produtores, que são as plantas, né? As microalgas, também chamados de autótrofos. Os consumidores primários, como os herbívoros, consumidores secundários, como os carnívoros, os consumidores que comem de tudo, como os onívoros. A gente sempre fala para a criança isso e ela pensa que onívoro é aquele que come ovos. Não é, tá? Onívoro é aquele animal que come tudo, vegetal, carne, folha, legumes, tudo o que tiver ele come. Como nós, humanos, a maioria de nós somos onívoros. Decompositores, que são aqueles animais que não produzem o seu alimento, né? Que são chamados de heterotróficos e vão comer a matéria orgânica que está morta ou está em decomposição, como é o caso das bactérias, dos protozoários, né? Que vão se alimentar de fezes, urinas, vegetais que estão sofrendo a interferência do tempo, do clima, né? Os elementos abióticos são aqueles que não possuem vida, né? Que não tem célula. Lembrando que seres vivos têm célula. O que não tem célula, o que não é feito de célula, é seres abióticos. Como, por exemplo, o ar, o solo, a água, o vento, a luz, o calor, o clima, as pedras. Quando falo solo, falo minerais do solo, tá? Vapor de água, luz, calor, vento, tempestade, trovão, raio. Tudo isso são seres abióticos. E aí nós temos que estar muito atentos quanto a isso. Por quê? Os metais, né, eles são seres abióticos no ecossistema, eles não possuem células. Mas a madeira é biótico. Como assim, professora? A madeira é biótica? A madeira tem vida? É isso? Sim, pessoal. A madeira veio da onde? Da árvore, professora. E a árvore não tem célula? Sim, mas ela está morta. Sim, é um ser vivo que perdeu o metabolismo, perdeu a vida, perdeu a vitalidade. Não cresce, não se multiplica, porém, ele não deixou de ter célula. Lembra que a gente teve uma polêmica dessa na sala de aula? Eu falei com vocês, pessoal, ali naquele cemitério, existem cadáveres que deixaram de ter vida, mas não deixaram de ter célula. Os seus ossos ainda possuem células. Os seus cabelos, as suas unhas ainda possuem células. Não vira pedra. A parte da celular, a célula do osso, ela recebe cálcio. Então, ela endurece. Mas as suas organelas morrem, o seu citoplasma desaparece. Mas ainda continua resquício dessa célula que fica cristalizado pelo carbonato de cálcio, né? Que vai ali impregnar
a parte dessa célula. Então, não deixa de ser vivo. Ele perdeu a vida, mas ele não deixa de ser vivo, certo? São seres vivos que não têm metabolismo nem vitalidade, mas são seres vivos. Então, uma mesa de madeira é um ser vivo que perdeu a vitalidade, mas não é ser abiótico. Seres abióticos são aqueles que não possuem célula. Seguindo. Então, pessoal, componentes do ecossistema. Quais são os componentes dos ecossistemas? Acabei de falar. Os seres bióticos, que são os seres vivos, os diversos seres vivos, e os fatores abióticos. Dos fatores abióticos, nós temos os fatores físicos e os fatores químicos, compostos de átomos, moléculas, elementos químicos. Os fatores físicos são feitos geralmente de energia radiante do Sol, energia solar, energia luminosa, energia radioativa, energia eletromagnética. Todos eles vão estar no ecossistema. Lembrando que seres vivos precisam dos fatores abióticos. Os fatores abióticos não necessitam dos seres vivos para existir. Então, existe aqui uma relação de dependência. Se eu não tenho certos fatores químicos e físicos, logo eu não terei a existência de certos seres vivos. Seguindo. Nos seres vivos, eu posso, então, ter a classificação, e aí entra os 5 reinos, né? Em que eu terei animais, plantas, fungos, protistas, né? E, vamos lá. Reino monera das bactérias, isso aí. Reino fúngeo dos fungos, protistas dos protozoários, animais e plantas. O ser humano, ele é um animal, né, dito como racional, às vezes eu duvido, tô brincando. É porque tem seres humanos que parecem que não pensam, que são piores que certos animais, né? Mas o animal, ele existem os racionais, como os seres humanos, e os irracionais, que são aqueles que não raciocinam, né, que não pensam. Mas dos animais existentes na face da Terra, o ser humano, né, é o único que destrói, que é capaz de pôr em risco toda a vida do planeta Terra. Os animais e as plantas, eles têm uma relação de dependência, tá? E todos eles respiram. Então, por exemplo, o solo. O solo, ele respira. Mas em que sentido, professora? No sentido de o ar que está aqui na atmosfera penetrar no solo e levar oxigênio e outros gases para as raízes das plantas e para os animais que aqui vivem, como as minhocas. Quem vai fazer, né, essa passagem são os túneis construídos por formigas, por minhocas e outros seres que furam a terra, né? Mas geralmente o processo dito de respiração mesmo são aqueles que possuem célula, como é o caso do animal, faz respiração pulmonar, por pulmão, e a planta, que faz respiração celular, né? Lembrando que o animal também faz respiração celular, só que essa respiração ela está dentro de um processo maior, né, chamado de fotossíntese, em que produz alimento para a planta e a liberação e entrada de gases da folha, né, na planta. Então, qual a relação? A relação é o seguinte: os animais, no seu processo de respiração, eles jogam para fora o gás carbônico, né? O gás carbônico ele é o lixo dos seres vivos. É um gás tóxico para os seres vivos, por isso que eles eliminam, jogam na atmosfera. As plantas, por sua vez, elas necessitam do gás carbônico em um dos processos de realização da fotossíntese. E aí ela utiliza esse gás carbônico para produzir o seu alimento e devolve esse gás na forma de modificado, é claro. Ele entra na forma de CO2 e ele sai como O2. Ela devolve na forma de oxigênio para o ar. Lembrando que esse CO2, ele é importantíssimo para a planta produzir a fotossíntese,
O C fica, que é o carbono, né, dentro das cadeias carbônicas dos alimentos que ela vai produzir. E o oxigênio, ele parte é devolvido para a atmosfera e parte retomado pela planta, volta para a planta, tá? Somente as algas é que liberam oxigênio para a atmosfera e não pega de novo. Então, o oxigênio que eu estou respirando agora e vocês também é proveniente das algas. 90% do oxigênio que está na face da Terra vem das algas e não das plantas terrestres. As plantas terrestres, aquele oxigênio que ela joga para fora na atmosfera, ela pega de novo durante a noite, tá? O processo de fotossíntese dura 24 horas. É um processo longo, complicado, que a gente não trabalha em detalhes com as crianças. A gente só diz que a planta, ela utiliza a luz do sol, elementos químicos que vêm do solo por meio das raízes, passa para o tronco, chega à folha, água que pode vir da chuva ou através das raízes. Então, ela mistura no interior da folha a luz do sol, o gás carbônico, a água, os nutrientes do solo, e durante 24 horas ela vai produzir o alimento dela por meio desse fenômeno chamado fotossíntese. Que existe a fase clara, que acontece de dia, em que ela vai estar, né, capturando esse gás carbônico, e a fase escura, né, lembrando que de dia ela vai liberar esse oxigênio para nós, e na fase escura ela vai pegar de novo e de volta esse gás oxigênio, se ele não foi utilizado, né, se ele estiver disponível aí ao redor dela. Seguindo, pessoal, os seres autótrofos e heterótrofos. Os seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, né? Então, eles não precisam comer outro animal. É o caso das plantas e das algas. Os seres heterótrofos, os seres heterótrofos, eles necessitam se alimentar de outros animais. Eles precisam comer algum ser vivo para obter energia. A gente só come, não é porque tem fome, é para produzir energia, é para ter uma substância química para que as nossas células façam energia, para que a nossa mitocôndria tenha algum material para produzir energia elétrica de baixa voltagem, que vai fazer com que nós, no caso de humanos, nos movimentamos, ouvimos, falamos, pensamos, dormimos. No caso de plantas, essa energia vai ser responsável pela produção de novas folhas, frutos, galhos, sementes, né? Destruição de células velhas, renovação celular. Então, a gente precisa obter alimento, e eu obtenho alimento dessas duas formas. Ou eu produzo, como as plantas e as algas e as cianobactérias, ou eu como alguém, né? Eu vou me alimentar de alguém, como é o caso dos animais, peixes, mamíferos, aves, répteis. Eles precisam de se alimentar de alguém, eles não possuem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Pois bem, existe um equilíbrio ecológico no ecossistema, tá, pessoal? E para esse equilíbrio acontecer, eu preciso que ocorra uma interação, tá? Ele depende de interação das trocas, das relações entre os seres vivos e o ambiente, tá? Os seres vivos respiram, eles vivem no solo, na água, eles obtêm o seu alimento, eles se aquecem com o calor do sol, eles se abrigam, eles reproduzem, eles morrem, eles se decompõem. As crianças, elas decoram muito o ciclo de vida, né? Que é que todo ser vivo nasce, cresce, amadurece, reproduz, né? Envelhece e morre. Lembrando que nem todo ser vivo completa esse ciclo, mas todos os seres vivos têm um ciclo. E para poder completar esse ciclo, eles necessitam disso, né? De solo, de água, de ar, de alimento. Eles precisam comer, eles precisam lutar pela sobrevivência, se esquivar de outro ser vivo que porventura queiram predá-lo, né? Pois bem, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, é que os animais, eles estão em constante interação. E essa interação, ele precisa estar em equilíbrio.
Isso acontece de forma natural na Terra. Só que nós, humanos, muitas das vezes interferimos. Esse equilíbrio, né, feito pela natureza, ele também é chamado de seleção natural, que é uma forma de controlar as populações. E esse termo, né, seleção natural, foi desenvolvido por Darwin, o primeiro que observou que a Terra ela tinha mecanismos para controlar a população e que sobreviveria aquele organismo mais bem adaptado, com melhores características para o ambiente onde ele está. Se ele, porventura, tivesse características compatíveis com aquele ambiente, ele conseguiria, de forma mais fácil e rápida, o alimento, ele cresceria, ele conseguiria um parceiro para reproduzir e ele ia perpetuar a sua espécie. Caso, porventura, o organismo não se adaptasse ao clima, ao solo, à falta de água ou o excesso, provavelmente ele adoeceria, ele teria então a opção de migrar para uma condição melhor, ou ele poderia vir a sucumbir, né, morrer e não deixar os seus descendentes. E se isso acontecesse por muito tempo, a sua espécie poderia estar ameaçada de extinção. Então, o equilíbrio ecológico é mecanismos que a própria Terra faz para controlar as populações. Então, por exemplo, quando existe muita comida, a população come muito. Dali a pouco, eu tenho um número muito grande. Se não houver um predador, essa população ela vai impactar, ela vai tirar o espaço de outra, ela vai comer outra população e eu vou ter um desequilíbrio. Então, toda vez que nós humanos vamos agir no ambiente, a gente tem que pensar muito para não causar desequilíbrios ecológicos, tá? Já temos aqui quase 40 minutos de aula, eu vou encerrar aqui nesse assunto, a gente volta numa próxima aula, tá? Só vou falar de equilíbrio aqui um exemplo. Trouxeram para o Brasil o escargot, um primo do escargot, um molusco, né, muito apreciado na comida francesa. Só que as pessoas que comem esse molusco perceberam que não era o mesmo ser vivo. E aí quem trouxe jogou fora. Ao jogar na natureza, e ele não tinha predador natural, ele se adaptou muito bem ao nosso clima, porque da onde ele veio, o caramujo africano, é um clima muito parecido com o da origem dele. Quando ele encontra comida, ambiente, né, apta e condições ambientais favoráveis para a sua existência, ele vai se multiplicar de uma forma muito rápida. E como pela falta de predador, ele vira uma praga. O que é uma praga? É quando eu tenho um ser vivo em grande número que faz um desequilíbrio, que provoca doenças, que destrói outras populações, e foi o que aconteceu com ele. Então, hoje existe um controle, né, tentando dizimar ou pelo menos diminuir a quantidade dessa população. Mas isso é o quê? É resultado de uma ação humana no meio ambiente, uma ação antrópica, uma ação negativa, né? Em que você interfere e essa interferência pode causar um problema no meio. Então, o ambiente, ele consegue se manter equilibrado por si só. Somos nós, seres humanos, que provocamos os desequilíbrios ecológicos nos ecossistemas, tá certo? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.